Olá, meus irmãos e amigos. Hoje é dia 21 de março do ano 2020. Estamos vivenciando a pandemia de coronavírus e nessa oportunidade eu quero trazer uma reflexão para os nossos corações. Pega aí a sua Bíblia, abra em Atos capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 24 até o verso 31. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, deixa eu ir falando aqui algumas coisas antes de ler o texto, me referindo ao contexto. Pedro e João haviam sido presos por causa de pregar o Evangelho e depois que eles foram libertados pelas autoridades, eles foram advertidos a não continuar pregando mais em nome de Jesus. Mas é interessante que, diferentemente de muito que acontece hoje, eles não organizaram um protesto e nem buscaram proteção política. Não, o texto diz que eles foram ao encontro de outros crentes da igreja que estava reunida em um determinado lugar, a uma reunião de oração. E eles oraram junto com os irmãos ao Deus Todo-Poderoso. E eles, na sua oração, disseram assim, aí a partir do verso 24 de Atos 4. Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus amados irmãos, há muito que se pode falar olhando para esse texto. Por exemplo, nós poderíamos falar sobre a soberania de Deus e refletir com os irmãos no fato de que não há nenhum conflito entre a soberania de Deus e as orações de fé do seu povo, porque o mesmo Senhor, como disse Warren Wiersbe em uma de suas obras, o mesmo Senhor que ordena o fim de todas as coisas, ele prescreve também os meios para esse fim. E ele faz isso utilizando-se, dentre outras coisas, da oração dos seus servos, oração essa que é feita em nome de Jesus. Poderíamos destacar também o fato de que essa oração de Pedro e João foi baseada na palavra de Deus, mais especificamente no Salmo de número 2, e dizer que a oração e as Escrituras devem estar sempre juntas, não devem ser separadas. Nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Mas o que eu quero destacar nesse texto, nesse contexto em que estamos vivendo, o contexto de uma luta contra um vírus, é o fato de que essa oração daqueles servos de Deus lá no passado não foi dirigida contra os seus oponentes, que aqui no texto são identificados como sendo Herodes, Pôncio Pilatos, povos gentios e os povos de Israel, alguns gentios e os povos de Israel. A oração deles não foi dirigida contra estes oponentes, contra estes inimigos. Não foi um pedido para que Deus os impedisse de persegui-los, para que Deus fizesse alguma coisa contra eles. Não. Olha só o que diz o verso de número 29, ao pedido deles. Agora, pois, ó Senhor,
olha para as suas ameaças, as ameaças de Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e israelitas que estavam unidos nessa tentativa de impedir que eles pregassem a palavra de Deus. Então, olha para as suas ameaças e olha, Senhor, e faça o quê? Não é os impeça, não é os abata, nada disso. E concede aos teus servos, concede a nós, concede à tua igreja que falem com toda ousadia a palavra de Deus. Então, meus irmãos, os cristãos não pediram, naquela ocasião não pediram que Deus desse fim à perseguição. Na verdade, a perseguição piorou naquela ocasião. Eles não pediram que Deus destruísse os inimigos do Evangelho. Não, eles pediram ao Senhor que Ele lhes concedesse força para que a igreja pudesse testemunhar corajosamente, para que eles pudessem glorificar o nome de Jesus. Então, o foco deles nessa oração não estava no seu conforto pessoal. O foco deles não estava na sua própria segurança. Não. O foco deles estava na glória de Deus. O Evangelho precisa continuar sendo pregado. A glória de Deus através da igreja precisa continuar sendo manifestada. Então, Senhor, concede aos teus servos que não se atemorizem, concede aos teus servos que não recuem diante desses inimigos, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Philip Brooks, meus irmãos, disse certa ocasião, falando acerca da oração, ele orientou da seguinte forma: não orem por uma vida fácil. Se dirigindo certamente à igreja, ele disse: não orem por uma vida fácil. Orem para se tornarem homens e mulheres melhores. Não orem por tarefas proporcionais à força que vocês têm. Orem por uma força proporcional às tarefas que vocês precisam cumprir, que vocês precisam desenvolver. Então, meus irmãos, nós estamos numa luta feroz, luta mundial contra um vírus que tem matado muita gente e que pode nos atingir a qualquer momento. E qual deve ser a nossa oração? Vamos orar para que Deus repreenda esse vírus, repreenda essa enfermidade? Sim, nós podemos e nós devemos orar, devemos nos unir em oração conforme nós estamos fazendo. Mas, além disso e muito mais do que isso, nós precisamos orar para que a nossa voz profética, a voz profética da igreja, a voz que em se levantando, em se alçando e falando e manifestando o Evangelho do Senhor Jesus, glorifica a Deus, que essa voz ela não perca a sua força, que essa voz não se cale, pelo contrário, que ela ganhe mais força ainda. Então, que Deus nos livre desse vírus, mas que muito mais do que nos livrar, que Ele fortaleça a nossa voz como servos do Senhor Jesus, a manifestar o Evangelho do Senhor Jesus, a manifestar a glória de Deus nesse mundo, e que nós possamos sair dessa crise, dessa luta muito mais fortalecidos do que nós somos e estamos nesse momento. Que Deus abençoe, que Deus edifique o seu coração, que Deus o use para a honra e glória do seu nome. Amém.